França dificulta a lei de imigração e a França também está passando por uma das maiores crises de imigração da história. Mas quando a gente se pergunta o que causa essa imigração, a gente se depara com essa notícia aqui. Como a França continuou explorando suas ex-colônias africanas. A retirada forçada do exército francês do Níger foi romanticamente chamado de fim de uma grande era. Para quem não sabe, teve o que eu gosto de chamar de revolução dentro do Níger, não só no Níger, mas no Mali, no Burkina Faso e no Níger, que foram revoluções que expulsaram os franceses. Inclusive, isso daqui ocorreu há pouco tempo, tá? Isso foi por volta de 2021, 2023, só para tu ter uma ideia de quão recente essa revolução. Para quem não sabe, a França controla uma região de 14 países africanos e que esses 14 países africanos são obrigados a uma série de coisas que você vai ver em decorrer desse vídeo aqui. Enquanto comentaristas em publicações como Foreign Policy e Time têm ressuscitado o binarismo, cansados da era da Guerra Fria, outros têm se concentrado nas queixas legítimas que levam cidadãos de países como Burkina Faso, Mali, Guiné e Níger à busca de novos governos. Né? O que será que aconteceu nesses países? O que será que a França fez nesses países para eles quererem novos governos, né? E aí que tá o pulo do gato, o império que não quer morrer. Bem, é nessa notícia que está o pulo do gato e você vai entender. No início do século XX, a França havia conquistado violentamente um grande império na África. Reivindicou quase todo o quarto noroeste, quase todo o quarto noroeste do continente, vastas extensões da África Central e ilhas pelo Oceano Índico. Bem, isso aqui não é surpresa para ninguém. No entanto, até a década de 1950, o Império Francês parecia se desfazer, até que em 1958 a França havia perdido suas colônias no Sudeste Asiático e estava lutando para conter um movimento de libertação poderoso em uma de suas colônias premiada, a Argélia. Nesse contexto, o líder de guerra, General Charles de Gaulle, interviu para salvar a República. Em meio à escalada da Guerra da Argélia, um golpe militar conhecido como Crise de Maio de 1958 trouxe de Gaulle de volta ao poder. Muitos líderes do exército francês estavam frustrados com o governo eleito, sentindo que esses políticos não estavam defendendo suficientemente a Argélia francesa. Para resolver esse problema, decidiram tomar o poder eles mesmos e colocar o ainda extremamente influente e popular de Gaulle na liderança da nação. Um lembrete de que o golpe militar estão longe de serem uma patologia política africana. Para derrubar o governo parlamentar da França, de Gaulle conseguiu com sucesso uma nova Quinta República que centralizou o poder no presidente em vez da Assembleia Nacional Emblemática. Inclusive, isso acontece até hoje, tá? Na França, até 1960, a maioria das colônias africanas subsaarianas da França havia conquistado a independência. No entanto, isso não significou que a França havia deixado o continente. Vocês já vão saber como é que a França ainda explora essas nações. Durante a década de 1960, a França apoiou golpes militares contra líderes eleitos no Gabão, Mali, na República Democrática do Congo, para citar, na República do Congo, para citar alguns, as bandeiras francesas tinham caído, mas o exército que rastreavam permaneciam. O militar era apenas parte dessa relação neocolonial. Até a década de 1960, a colonização se tornara cooperação. Só para vocês terem uma ideia, esses golpes militares que a França apoiou, para tu ter uma ideia só do Mali, o Mali nunca passou 10 anos sem um único governo, desde a independência. Sempre, toda hora tinha golpe militar. O Mali nunca teve 10 anos de um governo decente sem ter um golpe militar, nunca passou 10 anos, né? E é isso. Portos e bancos continuaram a servir mesmo na era pós-colonial
Portos e bancos continuaram a servir aos interesses político-econômicos e franceses. Isso foi mais notável no franco CFA, uma moeda da era colonial inicialmente vinculada ao franco francês e agora ao euro. Atualmente, 14 países africanos são obrigados a utilizar o franco CFA. Os países que usavam essa moeda precisavam colocar uma parte significativa de suas reservas cambiais em conta especial do Tesouro Francês. Só para tu ter uma ideia, a independência desses países é tão grande que eles não podem nem colocar as próprias reservas deles nos próprios bancos deles, tem que ser em bancos franceses. A partir de gerentes em minas de ouro de propriedade francesa no Senegal até generais no exército chadiano, elites africanas trabalharam junto com seus colegas franceses para proteger seus interesses. Quando você ouvir a palavra elites africanas, você fique bem cético em relação a isso, tá? Elites africanas entre muitas aspas. Um exemplo é o Zimbábue, onde 1% da população é branca e detém mais de 70% das terras aráveis no país inteiro. Então, quando vocês ouvirem elites africanas, fique bem atento a isso, tá? Elites africanas entre muitas aspas. Em 1968, milhões de estudantes e trabalhadores em toda a França se levantaram contra a administração de Gaulle. Eu vou pular essa parte aqui, tá, gente? Vamos partir logo para viver e deixar o França-Afrique. Para quem não sabe, a palavra França-Afrique é a palavra que se criou para falar sobre as relações da França com essa zona CFA da África, tá? Cooperação, entre muitas aspas, tá? Na verdade é exploração. No entanto, o França-Afrique sobreviveu. Multinacionais francesas assumiram minas de urânio, plantações em Camarões, refinarias de petróleo no Gabão. Enquanto isso, o exército francês interviu em pelo menos 16 países africanos diferentes entre 1960 e 1991 para defender aliados e proteger interesses estratégicos. Aliados, quando eles falam, para quem não sabe, a França ela financiou muito golpe militar e muitas ditaduras, tá? Então, quando você que acha que a França é pró-democracia, coisa do tipo, não, ela só é pró-democracia dentro do próprio país dela. Nos outros países, ela é a favor de ditadura mesmo. Muitos cidadãos franceses Muitos cidadãos franceses contam inconscientemente com as indústrias neocoloniais vorazes. As minas de urânio nigeriana alimentaram por muito tempo as enormes usinas nucleares da França. A França, grande parte dos recursos dela vem desses países, tá? E não são negociações livres, tipo livre mercado, se você defende livre mercado. É livre golpe mesmo. É livre malandragem mesmo. Não é livre mercado, é livre malandragem mesmo. Postos de gasolina em toda a França bombeiam o petróleo gabonês. O Gabão, ele faz parte da zona CFA, tá, gente? O Gabão, ele é explorado pela França. Enquanto isso, essas multinacionais causaram crises econômicas e ambientais que empurraram centenas de milhares de pessoas para as costas da Europa. Em resposta, o governo francês se juntou com seus parceiros europeus para fechar as fronteiras do continente. Para quem não sabe, não é só a França que explora países africanos, tá? Grande parte dos países antigos Grande parte dos antigos países imperialistas europeus ainda exploram a África, tá? A França não é o único. Um exemplo é o Reino Unido. O Reino Unido, quando ele deu independência para o Zimbábue, ele obrigou o Zimbábue a assinar um acordo que iria deixar todas as terras aráveis que foram tomadas na era colonial na mão de britânicos. Um exemplo é que atualmente 1% da população do Zimbábue é branca e eles detêm 70% das terras aráveis. Então, a colonização não acabou. Se você acha que acabou, achou errado. Ou seja, resumindo, literalmente a França controla 14 países africanos em que 3 deles tiveram
revoluções que expulsaram esses franceses e foram revoluções muito, como é que eu posso dizer, muito atuais. Inclusive foram revoluções que ocorreram no Burkina Faso, no Mali e no Níger entre os anos de 2021 e 2023. Ou seja, a França ainda explora essas outras regiões, né? Esses outros 11 países africanos. Então, é isso, né? Então, quando uma pessoa for falar sobre imigração ilegal, lembre-se do que gera essa imigração ilegal. Não seja simplista de achar que eles só cruzam fronteiras porque eles querem, ou coisa do tipo simplista. Saiba o que gera e quais são as raízes dessa imigração ilegal, que é exploração imperialista sobre países africanos.